Alerta Gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê. E eu sou a Má. E no episódio de hoje, nada mais, nada menos do que a continuação de Metro Glamond. Tava esperando por essa. Então, o que será que vem por aí, Má? Tô muito curiosa mesmo. Tô bem impressionada. Então, é aquela história. Eu não li nada. Então, eu vou ficar tão surpreso quanto vocês. Eu só li o que vocês sabem, aquele comecinho. E a gente sabe que a original do Atira em Mim, se você tiver armado no Metro Glamond, é sensacional. É icônica essa creepypasta, né? Será que agora a gente vai descobrir o que aconteceu com essa pessoa, com esse tempo que não passa? A gente vai descobrir. E a gente vai ter, sei lá, o pessoal andou teorizando de que a gente vai pra um horror cósmico e... não sei, ficou só teorias do penúltimo episódio, no caso. E agora a gente vai descobrir. Mas antes, os recadinhos. Pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina. Batemos 2.600 seguidores, faltam 400 pra gente poder fazer a live no Insta. Então, se você ainda não segue a gente, é só você seguir pra ajudar a completar os 3.000 seguidores e passar esse número. Dobraremos a meta. Não, mentira, não vamos dobrar a meta, mas... Lembrando que vai ter a live especial com 3.000 seguidores, né? Aberta pra galera e mesmo que não seja apoiador, não é isso? Então, lá no Insta ainda, nem vai ser no Discord. Então, cara, eu sei que tem muita gente que escuta a gente que não segue lá. Corre e segue e bora chegar aí nos 3.000. Segue a gente, porque assim, às vezes não tem como ser apoiado pelo Apoia-se, com dinheiro e tal. E a gente entende. Mas você seguindo nas redes sociais, mais pessoas vão conhecer o podcast, entendeu? E às vezes essas mais pessoas podem ajudar com o Apoia-se. Gente, podcast é quase um esquema de pirâmide. Passa pro próximo. Isso mesmo, chama os amigos e pede para os amigos chamarem os amigos e assim a gente vai chegando a toda esquina. É o nosso esquema de pirâmide. Exatamente. E aproveitando que a Má citou o Apoia-se, se você quiser estar aqui no chat igual o pessoal tá aqui escutando a gente, é só você acessar apoia.se/terror na esquina. Isso. Tá quase acabando, gente. O Wikibar tá quase acabando. O Wikibar tá quase acabando, logo a gente tá trocando. Virei com mais avisos pra vocês sobre as novas recompensas e a gente ainda precisa discutir como a gente vai fazer pras pessoas. Ou vai ser o Wikibar nunca mais vai estar rodando aí, ou vai ter uma forma de vocês adquirirem ele, só que daí a gente precisa pensar nisso. Ó, eu sou a favor do Wikibar acabar e ficar só pros apoiadores que já tem mesmo. Então, assim, quer fazer uma corre antes que acabe. Fê, o que você acha? A gente faz uma votação lá pros apoiadores? Porque o legal do apoio também é ter coisa exclusiva. Eu gosto de ter coisa exclusiva. Só eu tenho. Eu tô aqui desde o início, eu tenho isso aqui. Você que entrou depois não tem. eu sou desse tipinho. Então, aí você vai sendo renovado nas recompensas e quem entrar pega da onde parou. Fechou. É isso. Tá decidido, então. Nem vamos ter discussões sobre. Corre. Então, se você quer a sua coleção completa, você quer falar assim, não, eu estou aqui desde o início, eu tenho todos os bichinhos do Terror na Esquina,
Então você corre pra apoiar, porque tá acabando o primeiro, hein? Corre. A câmara de captura era um espaço gigantesco, como um Walmart com todas as prateleiras removidas. Um piso de azulejos brancos impecáveis refletia as fileiras de centenas de luzes fluorescentes que pendiam do teto 15 metros acima da gente. Uma cama de hospital estava posicionada no centro de uma plataforma circular elevada no centro da sala. Mesmo da porta, a uns bons 50 metros de distância, eu podia dizer que havia um paciente na cama. O monitor de sinais vitais estava à esquerda da cama. O homem estava sentado em uma cadeira dobrável de metal à direita. A plataforma estava rodeada por máquinas pesadas. Enormes câmeras montadas em eixos de aço inoxidável brilhantes estavam ligadas a um labirinto de trilhos interligados que cercava a plataforma da cama. Um emaranhado de cabos de cores vivas se entrelaçava pelo equipamento como raízes de árvores ou cabelos, dando ao aparato a aparência de algo orgânico. Outra plataforma elevada estava fora do anel de máquinas. Ao invés de uma cama, essa plataforma continha uma poltrona reclinável de couro preta, orientada de modo que quem quer que estivesse nela pudesse observar o sujeito de teste. Pelo menos 2 dúzias de monitores de computador estavam montadas em uma estrutura metálica ao redor da cadeira. Ellen me levou a essa segunda plataforma de observação. O sujeito teste, ela apontou para o paciente na cama de hospital. Parou a ingestão oral há 6 dias e perdeu a consciência há 36 horas. Estamos monitorando sua respiração e movimento mandibular. Acreditamos que ele vai morrer nas próximas 2 horas. E quem é aquele homem sentado ao lado dele? Aquele é o seu filho. Os nossos protocolos especificam que o sujeito de teste terminal deve ser confortado por um membro da família. Como tanto o sujeito de teste quanto o membro da família deve ter autorização de segurança máxima. Encontrar sujeitos de teste que correspondam aos critérios do protocolo é bastante tedioso. Algo no jeito que ela disse isso sugeriu que ela achava a presença de membros da família um desperdício de recursos. Subimos uma curta escada até a plataforma de observação com a poltrona de couro. A cadeira estava voltada para o centro da plataforma com a cama de hospital onde o sujeito teste estava morrendo. 2 enormes suportes montando uma dúzia de monitores de computador, cada um estavam à esquerda e à direita, enquadrando a visão da cama de hospital. Os monitores piscavam e tremeluziam padrões que pareciam ser ruídos aleatórios. Ellen caminhou até a poltrona de couro e eu cambaleei atrás, boquiaberto, tentando entender esse experimento bizarro, ou seja lá o que isso fosse. Ellen continuou falando comigo, alheia à minha confusão. Eu vou predosar o Ambien em dexanfetamina agora. A dexanfetamina contrabalanceará o Ambien, então não devo ter problemas para ficar acordada. Vamos esperar até que a respiração dele diminua para 6 respirações por minuto, então você vai me injetar com 40 mg de Metanovox. Ela se sentou na cadeira, uma poltrona reclinável surpreendentemente comum. Por favor, coloque os medicamentos aqui. E ela gesticulou para uma pequena mesa à sua direita que continha um copo alto de água e um frasco de prescrição rotulado dexanfetamina. Presa ao braço esquerdo da cadeira havia uma caixa metálica cinza com uma pequena variedade de interruptores e luzes. Um grande botão em forma de cogumelo vermelho rotulado "Aplique agora" estava acima dos outros. Assim que o sujeito de teste morrer e eu tiver observado o que for preciso ver, eu vou apertar o botão "Aplicar agora" e você vai me injetar imediatamente com 20 mg de flumanesil. Ela apontou para o ombro esquerdo e um pequeno quadrado de tecido havia sido cortado do jaleco expondo seu ombro. Aqui você vai injetar o Metanovox. Você vai injetar o flumanesil diretamente no meu pescoço. Eu vou precisar que ele haja o mais rápido possível. Ellen, você realmente leu o boletim sobre o S-47? Ele percebeu estar consciente por 8 milhões de anos. Sua mente estava destruída quando chegou ao pronto-socorro, completamente desprovido de conexões corticais. Seu sofrimento foi inimaginável. Eu fiz os cálculos, ela respondeu irritada. Com a dosagem que eu vou receber, eu espero experimentar apenas 3 a 500 anos de consciência. Deve ser uma pausa agradável, francamente. Uma pausa agradável? Agradável? 500 anos!
Anos apenas sentado nessa cadeira, observando um cadáver, enquanto esses monitores piscam ruídos para você? Aqueles monitores estão exibindo material de leitura. Aquele, e ela apontou para o monitor superior esquerdo no banco direito de telas piscando loucamente. O próximo está rolando 20.000 obras de literatura inglesa a 500 páginas por segundo, e assim por diante para o resto dos monitores. Arquivos de notícias, publicações científicas, redes sociais, tudo. Compramos monitores especiais numa taxa de atualização de 500 Hz apenas para podermos exibir informação rápido o suficiente. Eu olhei fixamente para os 2 bancos de tela piscando. Eu não conseguia perceber nada além de uma luminosidade dolorosamente brilhante. Você vai ler por 500 anos, enquanto também observa aquele pobre homem ali? E colocar em dia alguns e-mails. E ela girou o teclado do computador de um slot no braço da cadeira. Vamos nos preparar, certo? Ela tirou o fone de ouvido do bolso do jaleco e colocou na cabeça. Aqui é Ellen Kaizen. Este é o registro de áudio da atividade de observação 54. Observação 54? Há quanto tempo ela estava observando pessoas morrerem nessa sala bizarra? Ellen continuou falando no fone de ouvido. Hora atual é 14h23. Estou predosando com Ambien e 50mg de dexanfetamina. Ela tirou o Ambien do blister e engoliu com um gole de água. Então tomou 2 pílulas do frasco de dexanfetamina e as engoliu. Agora, ela disse virando-se para mim, esperamos. Ela pressionou algumas teclas do teclado e um dos monitores no banco direito de telas parou de piscar e, em vez disso, exibiu a área de trabalho padrão de um computador. Ellen clicou em alguns ícones e deslizou janelas pela tela. Quando terminou, a tela tinha 3 janelas. No topo da tela havia uma faixa de dados atualizando lentamente gráficos do que eu supunha seriam os sinais vitais do paciente. Desculpe, do sujeito teste. Pressão arterial, taxa respiratória, oxigenação do sangue e assim por diante. Abaixo disso estava a caixa de entrada de e-mails de Ellen, 1478 itens não lidos, e uma janela de processamento de texto aberta em uma página em branco. Eu entendo que assim que o Metanovox fizer efeito, a energia sonora será atenuada a um ponto de eu não poder ouvir nada. Não terei controle muscular fino ou controle respiratório para falar. Então, ditarei minhas observações e quando outra coisa que eu precise comunicar aqui. Ela moveu o cursor do mouse para a janela de processamento do texto. Por favor, fica de olho nisso enquanto a gente prosseguir. Será a única maneira que eu terei de me comunicar. Esperamos. Ellen me ignorou enquanto lia e escrevia e-mails. A respiração do paciente diminuía lentamente. Então me afastei da plataforma de observação para dar uma olhada mais de perto nas máquinas ao redor do paciente. Ei, fique longe dessa área! Ellen gritou para mim. Eu vou iniciar a sequência de captura em breve e tem muitos perigos mecânicos presentes quando estiver operando. Me sentindo um pouco como uma criança repreendida, eu fui até a curta escada que levava à plataforma como a cama de hospital. Além de Ellen, o homem moribundo e seu filho eram as únicas 2 pessoas naquela sala enorme. Ou a câmara, ou seja lá o que for. O sujeito de teste era um homem emaciado que parecia ter pelo menos 90 anos. Ele dormia. Na verdade, ele estava em estado de inconsciência que não parecia nada repousante. Seu corpo ossudo e mirrado mal fazia uma depressão no colchão da cama de hospital. Contusões no braço indicavam uma longa batalha contra uma doença que exigia muitos medicamentos intravenosos. Ei, eu disse ao filho, um homem de meia idade sentado ao lado do paciente. Ele olhou para cima do livro que estava lendo, e antes que pudesse falar, Ellen gritou pela câmera. Sem comunicação com o pessoal na plataforma do sujeito teste. O filho do paciente virou os olhos e sussurrou para mim. Ellen é um pouco rigorosa com o protocolo. Eu assenti em concordância e voltei para a plataforma de observação. Caminhei, examinando, mas falhando em entender as máquinas ao redor da plataforma de teste. Olhei fixamente para os bancos da tela piscando, tentando e falhando em perceber qualquer conteúdo de uma única tela. Fiquei atrás de Ellen e li furtivamente alguns de seus e-mails enviados. Assunto: análise de risco dos experimentos de captura do portal. Assunto: benefícios militares de pesquisa teológica aplicada. Assunto: falha na verificação de piso do cartão de ponto. Ellen olhou para mim com um olhar que claramente comunicava que ela não apreciava que eu lesse seus e-mails por cima dos ombros. Então voltei a caminhar pelo perímetro da sala. 1 hora se passou, depois outra. Eu pensei no plano de Ellen de passar séculos no tempo percebido nessa sala.
Eu estava lá apenas 2 horas e estava desesperadamente ansioso para sair. Passar várias vidas aqui, ansiar por passar várias vidas aqui, era um sinal de que Ellen era diferente. Tá na hora! Ellen gritou para mim do outro lado da sala. Corri para a plataforma de observação. Ellen já havia preparado uma injeção de Metanovox, e na plataforma distante o filho estava em pé ao lado da cama segurando a mão do pai. Ellen estava falando no fone de ouvido quando cheguei ao topo da escada. A pressão arterial está caindo, a taxa respiratória caiu para 6, a probabilidade de morte nos próximos 10 minutos é superior a 90%, ativando os estabilizadores de portal. Ela acionou alguns interruptores na caixa de controle que continha o botão aplicar agora e uma sirene soou. Luzes vermelhas no estilo carros de polícia nas máquinas começaram a piscar. O aparato ao redor do paciente começou a ganhar vida lentamente. Os motores zumbiam como um tom crescente. Os eixos giravam cada vez mais rápido, empurrando as estranhas grades de feixes para cima e para baixo. As paredes mais rápidas da máquina começaram a brilhar e piscar, dando-lhe a aparência de um brinquedo de parque de diversões. A máquina girava e se agitava cada vez mais rápido. A grade de feixes brilhantes ficou borrada. A máquina continuava acelerando e os flashes aparentemente aleatórios se sincronizavam com o movimento de grade de feixes, formando uma estrela de 5 pontas brilhantes e inscrita em um círculo que balançava de maneira maluca e imprevisível. Dispositivo de captura ativo. Dosando com Metanovox agora. Ellen falou no fone de ouvido. Ela me entregou a seringa. Me dose com Metanovox. Depois fique nessa plataforma e observe minhas entradas no diário. E o que acontece quando eu apertar o botão aplicar agora? 200 mg de flumanesil no pescoço. Prepare a injeção agora. Não deve haver absolutamente nenhum atraso quando eu apertar o botão. Eu peguei a seringa de Metanovox dela. Provavelmente você não vai sobreviver a isso, sabe? Você vai sofrer terrivelmente pelo que parecerá como séculos. Eventualmente sua mente vai ser destruída em um ato catastrófico de esquecimento. Eu tô ciente dos riscos. Injeta agora. E eu injetei. Ellen ficou quieta por 1 minuto. Ela olhou para o paciente na plataforma distante. Ela olhou fixamente para os monitores piscando. Então ela virou a cabeça para me encarar e disse: "Acho que tá começando a fazer efeito." Ela disse as palavras quase rápido demais para entender. Seu senso de percepção está definitivamente acelerado, talvez cerca de 10 vezes mais rápido. Ellen se virou para longe de mim tão rápido que quase caiu da cadeira. Ela jogou as mãos no teclado do computador e começou a digitar. As teclas soavam mais como um tamborilar do que como pessoas digitando. Eu posso ouvir você, mas sua voz está desacelerada e com a frequência alterada. Eu não consigo entender. Eu vou me comunicar através dessa tela. Por favor, digite aqui sua resposta. Eu me inclinei sobre o teclado dela e digitei. Quanto tempo parece que minha caneta leva para cair? Fiquei na frente de Ellen, seus olhos estavam se movendo freneticamente. O olhar dela oscilava entre mim, os monitores do computador e o paciente na plataforma distante. Eu tirei a caneta do bolso e a soltei no chão. Ellen digitou rapidamente sua resposta. Dias para cair. O som sumiu. Hora de trabalhar. Ellen fez exatamente o que disse que ia fazer. Ela movia a cabeça freneticamente entre as telas, lendo as informações que piscavam para ela. Ela abria e-mails e digitava rapidamente as respostas. Ocasionalmente, seus olhos paravam no paciente no centro da máquina giratória. Então, ela voltava à frenética leitura e escrita. 3 minutos se passaram. Eu tentei calcular quanto tempo ela percebia esses 3 minutos. Se o quarto de segundo que levou para a caneta cair parecia dias para ela, cada segundo pareceria semanas. 3 minutos seriam mais de 3 anos. Eu observei de perto. Ela não parecia estar sofrendo. Ela poderia apertar o botão aplicar agora a qualquer momento, mas até agora escolheu não fazê-lo. O padrão de movimentos frenéticos e digitação de Ellen de repente cessou. Ela fixou o olhar no paciente por 1 segundo, 2, 3... Esses poucos segundos foram semanas para ela. Ellen voltou a digitar rapidamente e dessa vez ela digitou uma mensagem na janela do diário. Ele morreu. O caos irrompeu um momento depois que Ellen digitou a mensagem. O monitor de sinais vitais exibiu uma mensagem de alerta vermelho. As mãos de Ellen se moveram rapidamente sobre o painel de controle, acionando interruptores e girando dials. A máquina giratória parou abruptamente com um rangido e um estrondo.
O chão tremeu enquanto a fundação do edifício absorvia as forças envolvidas em parar toneladas de metal giratório em movimento. A forma da estrela e do círculo brilhou ainda mais, mantida em um ângulo estranho pela máquina congelada. No mesmo instante, o filho do paciente gritou de dor e caiu no chão. Não foi tão simples. Eu olhei de mais perto e vi que ele não caiu. Suas pernas colapsaram sobre ele, se dobrando como se fossem feitas de borracha ou plástico derretido. Suas pernas continuaram a derreter até que seu torso ficou sentado na plataforma em uma poça de gosma vermelha. O homem tentou gritar de novo, mas o trauma severo que o que quer que fosse que o arruinou suas pernas começou a afetar seu abdômen. Com o diafragma destruído, gritar é impossível. Respirar também. Cada instinto em mim me instigava a correr para a porta, sair daquela sala, mas eu tinha o dever de administrar o antídoto a Ellen. Eu não seria responsável por mais uma pessoa passando para o que S-47 passou. Ellen ditou outra mensagem rapidamente. Ele teve sua segunda morte no portal. Se dose com Mentanovox agora ou você vai morrer. Eu não tinha ideia do que a primeira linha da mensagem de Ellen significava. Segunda morte? Portal? Essas palavras não significavam nada para mim, mas a segunda linha eu entendi. E não havia como eu me dosar com aquele medicamento. Viver 1000 vidas naquele sombrio subterrâneo, eu preferiria morrer. Na plataforma distante, o filho do homem que aparentemente morreu 5 segundos antes continuava a se dissolver. Seu peito se despedaçou com um balão de água estourando. Sua cabeça e braços caíram numa poça que o corpo havia se tornado, flutuando como brinquedos de piscina horríveis por um momento antes de se derreter. Eu tinha segundos para pensar sobre o que ela escreveu. Tomar a droga e viver? Ele teve sua segunda morte no portal? O que aconteceu comigo se eu não tomasse Mentanovox? Eu seria literalmente liquefeito como filho do sujeito teste? Por mais ruim que isso parecesse, seria muito melhor do que os 8 milhões de anos de privação sensorial que SCP-47 experimentou. E o que diabo significava segunda morte? Mas enquanto eu tinha apenas segundos para pensar, ela em seu estado mental hiperacelerado tinha o equivalente a dias para decidir o que eu deveria fazer. Decidiu o que ela deveria fazer comigo. Eu me virei dos monitores para olhar Ellen. Ela estava me encarando, me estudando, com os olhos arregalados. Para ela, cada microexpressão que passava pelo meu rosto, cada pequena mudança na minha linguagem corporal seria um processo de horas. Ela provavelmente sabia o que eu ia fazer antes mesmo de eu saber. Eu não ia tomar a droga. Ellen se levantou da cadeira antes que eu pudesse sequer acenar com a cabeça para sinalizar um não para ela. Seu sistema proprioceptivo estava funcionando 10.000 vezes mais rápido que seu corpo. Com esse tipo de desconexão no controle mente e corpo, se mover normalmente seria quase impossível. Ellen descobriu esse problema enquanto tentava se levantar. Ela subestimou a força necessária e literalmente se jogou da cadeira. Em outro cenário, sua queda ao chão teria sido cômica. Ela se lançou em um arco torcido. Seus braços e pernas agitavam-se de maneira descontrolada, mas ela não conseguiu controlar a queda. Ela caiu de rosto no chão da plataforma e continuou a agitar seus membros inutilmente por alguns segundos. De sua perspectiva distorcida de tempo, sua queda deve ter durado 1 dia ou 2. Esses esforços fúteis no chão ocuparam 1 semana do tempo dela. Seja lá o que mais Ellen fosse, estava claro que ela era extremamente inteligente. Ela conseguia resolver problemas e aprender rapidamente, e foi exatamente isso que ela fez no chão. Ela congelou, e depois começou metodicamente a mover um membro de cada vez. Ela levantou uma perna e depois deixou-a cair. Ela trouxe o outro joelho até o torso, ela empurrou com o cotovelo esquerdo. Ela se estabilizou com o braço direito e então ela se levantou. Por um momento eu pensei que ela fosse cair de novo, mas seus movimentos dessa vez eram mais controlados, intencionais. Ela tinha aprendido a se mover sob a influência de Mentanovox. Sangue escorria da sua boca e nariz onde ela bateu o rosto no chão. Ela olhou para a plataforma distante. O filho do sujeito teste ainda estava se dissolvendo. Então ela se virou para mim. Seus movimentos eram mais parecidos com os de pássaro como os de ser humano. Uma sequência de movimentos cegamente rápidos pontuados por curtos intervalos de mobilidade. Ela se moveu lateralmente com um tranco e agarrou a seringa e o frasco de Mentanovox. Seus olhos continuavam a me queimar enquanto ela enfiava a agulha no selo do frasco e enchia a seringa. Não!
Eu sabia que gritar era inútil porque ela não podia ouvir, mas o medo tinha desconectado minha boca do cérebro. Pânico e terror substituíram todos os outros pensamentos. Eu me virei para correr. Na verdade, eu comecei a virar. Ellen teve horas para me observar lentamente mudar a minha postura e começar a envolver meus músculos. Ela se lançou em minha direção, antecipando perfeitamente onde meu pescoço estaria quando seu braço me alcançasse. Para ela, uma luta física deve ter sido uma atividade intelectual, como um jogo de xadrez, e não um esforço físico. No breve instante em que tentei escapar, ela analisou meu rosto em busca de sinais. Ela viu todas as pequenas maneiras como meu corpo reagia e o que eu ia fazer. Então, calmamente fez um plano para me parar. Apesar da minha tentativa de desviar e esquivar, ela me espetou no pescoço com a agulha. Mesmo que seu ataque tenha sido incrivelmente rápido, ela conseguiu injetar o Metanovox diretamente na minha jugular. Eu estava desequilibrado tentando evitar o seu ataque com a agulha quando ela se lançou contra mim. Caí com força no chão. Na verdade, não. Eu comecei a cair em direção ao chão, mas a dose massiva do medicamento injetada diretamente no meu pescoço fez um efeito quase instantaneamente. Todos os sons diminuíram de tom e depois desapareceram completamente. Como se a trilha sonora da vida fosse mais um disco de vinil que, de repente, parou de girar. O mundo congelou antes que eu atingisse o chão. Em um instante eu estava lutando como um louco para escapar, e no próximo instante eu estava congelado em pleno ar, como um inseto fossilizado em âmbar. Eu estava suspenso no ar. O ataque de Ellen me jogou no ar. Ambos os meus pés tinham deixado o chão. A seringa ainda estava presa no meu pescoço. Uma picada dolorosa e incômoda que não parava. Presumi que estava vazia e Ellen tinha injetado todos os 100 ml de Metanovox na minha corrente sanguínea. Os pés e a mão de Ellen eram uma mancha borrada na minha visão periférica. Eu esperei. Nada mudou. Eu comecei a gritar quando Ellen se lançou sobre mim. Meu peito ainda estava apertado, meus músculos abdominais comprimiam meus pulmões e empurravam o ar através das minhas cordas vocais. Mas não tinha som, e a pressão no meu peito não diminuía. Eu ainda estava gritando, mas com uma lentidão geológica. Minha visão do chão permaneceu inalterada. Voltei a pensar que estava como um inseto fossilizado em âmbar. Fossilizado. Com nada para olhar além do chão. Eu tive muito tempo para pensar nessa palavra. Implica milhões de anos. Da perspectiva do fóssil, são milhões de anos de nada. Nada além de esperar interminável na sujeira e nas profundezas de uma rocha sedimentar em escuridão inalterada. O SCP-47 experimentou 8 milhões de anos de consciência na estação de metrô. Isso é um período de tempo geologicamente significativo. É mais tempo do que levou para os hominídeos antigos, como a Lucy, evoluírem para humanos modernos. Imagina tudo de importante que já aconteceu para a raça humana: a invenção da linguagem, o uso do fogo, o desenvolvimento lento da agricultura. Sumérios, pirâmides, o sistema feudal. Imagina passar por todo esse tempo na escuridão silenciosa. Era isso que eu estava enfrentando? Eu me senti doente de medo e desespero. Eu esperei, nada mudou. Pensei em hominídeos antigos. Pensei em todos os filmes que eu assisti e em todos os livros que eu li. Pensei na minha infância e na minha carreira. Eu esperei e nada mudou. Quanto tempo percebido eu tinha experimentado? 5 horas? Um dia? Sem nada mudar, exceto o meu pensamento, julgar a passagem de tempo, pelo menos o tempo percebido. É difícil fazer. Eu ainda estava gritando, o ar ainda estava saindo do meu peito. Eu não tinha inalado por horas na minha percepção de tempo. Eu esperei. Algo mudou. O chão estava mais perto, os pés e as mãos de Ellen tinham se movido ligeiramente, um em relação ao outro. Isso significava que eu ainda podia perceber o movimento do tempo. Talvez 1/10 de segundo tivesse passado desde que Ellen me esfaqueou com aquela seringa. Eu me lembrei que ainda estava caindo de cabeça e descontrolado. Parece engraçado, mas eu tinha esquecido que eu estava no ar, girando em uma colisão de alta velocidade e alta energia com Ellen. Tanto tempo havia passado na minha percepção de tempo que a luta contínua com Ellen era uma memória distante. Mesmo que levasse dias, talvez uma semana, na minha percepção de tempo antes de atingir o chão, eu tinha que começar a planejar o meu pouso agora. Eu desejei que meus braços se movessem para cima para proteger a minha cabeça enquanto eu batesse no chão. Então eu encontrei maneiras de passar o tempo. Escrevi poemas na minha cabeça e os memorizei. Depois pensei no Metanovox. Ellen pré-dosou com o sedativo.
um medicamento que causou uma interação medicamentosa extrema no S-47 antes de eu injetar 40 mg de Metanovox nela. De acordo com um boletim de reação adversa, a aceleração mental extrema que matou a S-47 provavelmente foi causada pela interação entre o Metanovox e o Ambien. Mas eu não tomei o sedativo que reagiu com o Metanovox, porque eu estava tendo uma reação ao medicamento como o S-47 teve. Talvez porque eu recebi 100 mg de Metanovox diretamente no pescoço. O que eu sabia sobre farmacocinética do Metanovox? Bastante, pois eu era o pesquisador principal dos ensaios humanos. Porque eu, Ellen e SF-47 tomamos doses diferentes de maneiras diferentes. Tivemos taxas de absorção e distribuições diferentes para o Metanovox. Minha reação extrema pode ter sido devido à enorme dose que recebi ao invés da interação com outro medicamento. O que isso significava para um antídoto? Ele funcionaria em mim? Flumanesil é um antagonista benzodiazepínico usado para a reversão completa ou parcial dos efeitos sedativos causados por benzodiazepínicos. Metanovox certamente não é um sedativo, mas afeta os mesmos perceptores GABA, aos quais o flumanesil se liga. Meu palpite educado era que o único antídoto funcionaria para mim. O único problema é que eu poderia levar anos da minha perspectiva simplesmente andar até a mesa com o antídoto e injetá-lo. Meus braços eventualmente se moveram para cima, como plantas lentamente crescendo em direção ao sol. Meus braços começaram em uma pose de braços estendidos para empurrar Ellen para longe de mim, e lentamente subiram para proteger a minha cabeça da queda em câmera lenta. O chão estava ainda mais perto de mim agora. Eu estava acelerando em direção a ele. O ato de mover os meus braços introduzia um movimento de torção à minha queda, e minha visão lentamente mudou do chão para Ellen. Ela estava caindo comigo. O jeito como ela se lançou em minha direção a colocou em uma trajetória que eventualmente a levaria ao chão atrás de mim. Esse movimento complicado se desenvolveu e evoluiu lentamente ao longo de horas e dias. Os tornozelos de Ellen deslizaram para a vista e depois comecei a mover os meus braços. Tentei novamente encontrar maneiras de ocupar a minha mente para que a espera de dias até atingir o chão fosse suportável. Comecei a escrever um romance na minha cabeça. Eventualmente vi os joelhos de Ellen. Tentei me lembrar das letras de todas as músicas que eu já ouvi. Então a bainha de seu jaleco branco se moveu para o meu campo de visão. E então, finalmente, o seu rosto. Seus olhos estavam fixos em mim. Ela estava estudando como eu me movia pelo ar. Ela estava planejando e otimizando seus próximos movimentos com base em como ela previa que eu pousaria. Caí por quase um ano. Se Ellen me atingiu na primavera, eu passei o verão no ar, me preparando para atingir o chão. Quando finalmente senti meu braço gentilmente tocar o chão, era como o primeiro dia de outono. Imagina passar todo o verão olhando para o rosto que estava olhando para você. Um verão inteiro tentando imaginar o que ela estava pensando sobre o que ela faria em seguida, pensando. Eu já estava tão cansado de pensar. Tudo que eu podia pensar já tinha pensado repetidamente. Tudo ao longo de 1 segundo no tempo normal. Eu pratiquei meditação, aprendi a limpar a minha mente, fez o tempo passar muito mais rápido. Aterrei meu ombro e o impacto começou com uma cócega quase imperceptível no meu braço. Então a cócega cresceu para uma leve pressão, então uma pressão não tão leve. Então dor. Tentei ajustar o meu corpo para que a queda se transformasse em uma rolagem, mas a desconexão entre pensar em mover o meu corpo e o movimento real do músculo era grande demais. Consegui torcer para uma queda ainda mais desajeitada, salvando meu ombro às custas de esmagar o meu rosto. Minha maçã do rosto atingiu primeiro. Como meu ombro, o impacto começou com uma cócega leve, mas tão inevitavelmente quanto a chegada do inverno, e quase tão lentamente transformou-se em uma pressão e depois em dor. Imaginei um vídeo em câmera lenta super lenta de um boxeador recebendo um soco no rosto. No momento em que o soco atinge, o rosto do boxeador se torna uma bagunça irreconhecível, de pele e cartilagem saltando e esticando. Parecia que a mesma coisa estava acontecendo com meu rosto. Mas no meu tempo acelerado, meu rosto ficou preso em uma máscara distorcida, esmagada e quebrada por semanas. A pele acima do meu olho se rasgou em uma abertura lenta e dolorosa, e algo se dobrou e depois quebrou meu nariz. A pressão sobre um dos meus molares empurrou o dente para dentro da minha bochecha e o fez saltar do meu maxilar. Pisquei, o que normalmente seria um piscar rápido, e experimentei dias de escuridão. Pratiquei meditação de novo e fiquei um bom tempo nisso. E me tornei um mestre zen. Minhas pálpebras finalmente se abriram e fui recompensado com a visão diferente.
Entre a queda simultânea de Ellen e a torção repentina no meu pescoço causada pelo impacto de cabeça, encontrei-me olhando através da câmera de captura para a plataforma distante. As coisas sangrentas e bizarras acontecendo na plataforma distante agora pareciam um problema de anos atrás. Embora apenas alguns segundos tenham se passado desde que o sujeito de teste morreu e seu filho se liquefez na minha frente, mas seja o que for que estava acontecendo lá, levou Ellen a me injetar Metanovox. Agora com 100 miligramas de Metanovox gritando através do meu cérebro, eu vi o que Ellen viu. Havia um buraco no espaço acima da cama de morte do sujeito de teste. Um fosso negro perfeitamente pentagonal flutuava no ar cerca de 1 metro acima da cama. Não era um truque de perspectiva ou de iluminação na sala. Era um buraco flutuante, um corte limpo e preciso através do nosso espaço tridimensional para o lugar. Eu me lembrei do que ela injetou na tela de mensagens imediatamente antes de me injetar. Ele sofreu sua segunda morte no portal. Esse buraco flutuante de 5 lados no ar deve ser o portal de que ela estivesse falando. Havia mais. Algo. Uma língua ou tentáculo. Eu comecei a gritar. Claro, no meu estado hiper rápido nenhum grito saiu. O som eventualmente saíra da minha boca aparentemente meses depois que meu cérebro enviasse um sinal de gritar em pânico cego para os meus pulmões e cordas vocais. Mas sem o alívio de ouvir um grito, minha mente fervia de medo e terror por um longo, longo tempo. Eventualmente consegui me acalmar mentalmente para um estado de medo mais administrável. Eu ainda estava com medo, mas eu consegui prestar atenção ao que estava acontecendo e encontrar uma maneira de me salvar. Olhando para trás aqueles longos e temerosos momentos em que comecei a perceber o quão perigosos e malignos eram os experimentos de Ellen, eu pensei que o que quer estivesse acontecendo comigo aconteceria relativamente rápido. Eu seria morto em breve por qualquer coisa que estivesse saindo do portal, ou me dosaria com o antídoto e escaparia. Mesmo depois de estar preso no tempo por mais de 1 ano, na minha percepção eu não tinha ideia da extensão do oceano de tempo que estava à minha frente. Para minha mente sobrecarregada, minha luta pela sobrevivência duraria mais de uma vida de um ser humano. Minha primeira impressão da coisa que saiu do portal foi que era um tentáculo. Ao estudar mais, e eu tive bastante tempo para estudar, parecia mais um inseto do que um polvo. Tinha 5 articulações em forma de cotovelo que eu podia ver. Do ponto de vista da minha face esmagada e congelada, parecia ter um exoesqueleto ou carapaça de caranguejo. Estava pontilhado aqui e ali com pequenos pelos de poros. Um emaranhado de pedaços de carne vermelha, úmidos do tamanho de dedos, saía dos buracos da ponta. Cada um se enrolava como a língua de um cachorro, bebendo a gosma liquefeita que havia sido um homem segundos atrás. Por mais horrível e estranho que fosse, eu fiquei feliz por ter algo para olhar e pensar do chão. Eu olhei para a plataforma distante, estudei a cena inalterada com a intensidade de um detetive de homicídios estudando fotos de cena de um assassinato não resolvido. Percebi que o portal de 5 lados estava alinhado exatamente com o centro pentagonal da estrela brilhante dentro do círculo, feito pelo equipamento estranho que cercava a cama do sujeito teste e a plataforma em que estava. A placa na porta deste vasto espaço subterrâneo dizia que a câmara de captura. Esse equipamento estava aqui para capturar o portal? Capturá-lo de onde? Por que o homem precisava morrer no centro dessa máquina giratória para o portal ser capturado? A palavra portal implica uma passagem entre locais. Se a câmara de captura era uma extremidade do portal, o que estava do outro lado? Até Ellen me injetar uma dose enorme de Metanovox, eu não conseguia ir nada além do homem se liquefazendo na plataforma distante. Porque eu só conseguia ver isso com a mente hiperacelerada. Desenvolvi e refinei essa pergunta ao longo do que pareceram meses. Busquei respostas tanto na minha memória quanto nos detalhes da cena. Estudei o equipamento estranho que parecia ter capturado o portal, desenvolvendo teoria após teoria sobre como funcionava, sem nenhuma maneira de determinar qual, se alguma, estava correta. Eventualmente, as forças complicadas que eu havia colocado em movimento com a minha queda agitada e retorcida rotacionaram meu rosto sangrando para longe da plataforma distante e de volta para Ellen. Ellen já havia atingido o chão quando eu consegui vê-la novamente, e estava começando a se levantar. Ela não estava mais olhando para mim, infelizmente. Seus olhos estavam fixos no portal. Eu trouxe meu joelho ao peito e empurrei minhas mãos contra o chão. Quero dizer, eu comecei a realizar esses movimentos. Planejei meticulosamente como estabilizaria minha queda e voltaria a ficar de pé. Então esperei que meus membros cooperassem e que a gravidade e o momento lentamente me empurrasse e deslizasse pelo chão.
Ocasionalmente eu fazia pequenas mudanças na direção em que as minhas mãos e pés estavam indo. Em um ponto, cuspi o molar que foi solto quando bati o rosto. Eu me estabilizei e me levantei. Senti meu sistema nervoso autônomo mudar minha respiração de uma expiração para uma inspiração. Tudo o que havia acontecido desde que Ellen me esfaqueou com a seringa havia ocorrido em apenas uma respiração. Mantive meus olhos em Ellen enquanto me levantava. Ellen permanecia fixada na plataforma distante. Algo nela parecia diferente. Eu esperei, meditei, desenhei um relógio mecânico na minha mente e meditei mais. O rosto de Ellen mudou ainda mais. Agora ela tinha uma expressão de medo. Ela estendeu o dedo indicador e começou a levantar o braço. Reconheci o gesto, embora ela apenas tivesse começado a fazê-lo. Ela estava apontando para a plataforma distante. Girei meu pescoço para olhar para o portal. Incrivelmente, minha situação piorou. Um segundo tentáculo longo e articulado havia emergido do buraco. Este não estava mirando na poça vermelha no chão. O que quer que estivesse no portal estava empurrando este segundo apêndice para dentro da câmara em nossa direção. O segundo tentáculo de 5 articulações, exoesquelético, liquefazedor de humanos e tubo de alimentação disparou para fora do fosso e alcançou o espaço no centro da câmara de captura. Claro que quando eu digo que disparou para fora do fosso, eu estou falando em termos relativos. Minha mente estava hiperacelerada a ponto de que uma única respiração parecia durar 2 anos. O segundo probóscide de morte interdimensional se movia rápido o suficiente para que eu pudesse perceber mudanças minúsculas em sua posição após cada longa sessão de meditação em que me envolvia. Para a mente não acelerada, ele devia estar se movendo a uma velocidade de um peixe barracuda ou uma cobra venenosa fazendo a matança. Ellen ficou satisfeita ao perceber que eu o vi e que ela estava apontando e parou de perder tempo tentando chamar a minha atenção. Ao invés disso, ela se lançou para o teclado perto da cadeira e eu segui o seu movimento e, eventualmente, os bancos de monitores de computador entraram em vista. Antes de Ellen me dosar com Mentanovox, os monitores pareciam estar piscando nada além de um ruído que induzia convulsões. Sob a influência do acelerador mental, no entanto, eu vi que Ellen disse a verdade. Cada tela estava sendo atualizada com novos dados de 500 vezes por segundo. O monitor estava exibindo a página da Wikipédia sobre a Bolívia. A tela do lado estava rolando através de uma obra de ficção antiga. Ele jogou o cachimbo ainda aceso no mar. O fogo chiou nas ondas, no mesmo instante o navio passou pela bolha que o cachimbo afundado fez. A tela abaixo mostrava parte de um artigo acadêmico cheio de equações. Eu nem conseguia adivinhar qual era a área do conhecimento. Eu não posso exagerar o alívio que eu senti ao ver um conjunto aleatório e eclético de informações na tela. Esses monitores de computador deram à minha mente algo para fazer. Li a página da Bolívia várias vezes, memorizei a página de ficção e estudei a matemática tão minuciosamente que comecei a entendê-la. Eventualmente a tela que exibia a página da Wikipédia foi atualizada. Um processo lento onde eu podia ver a tela se redesenhar lentamente uma linha de pixel cada vez. Isso era o que uma taxa de atualização de 500 Hz parecia quando se estava overdosado com Mentanovox. Ellen começou a digitar. Ela podia levar o tempo que precisasse, eu pensei. Por mais chata que a informação nessas telas pudessem ser em circunstâncias normais, elas me deram algo para fazer. Coisas para pensar além do que minha mente e memória podia conjurar por conta própria. Dias depois, as primeiras letras da mensagem de Ellen apareceram na janela do processador de texto. Nós precisamos... Ela não estava desperdiçando tempo digitando espaços. O segundo probóscide já tinha se estendido visivelmente para dentro da sala. Eu tinha lido dezenas de páginas da Wikipédia e cerca de 100 telas cheias de obras de ficção que voavam pela tela. Era Moby Dick. Eu me perguntava o que Ellen estava tentando dizer. Precisamos de... E? Eventualmente mais mensagem de Ellen apareceu. Nós precisamos de 2... Eu acertei que ela estava comunicando. Precisamos desligá-lo. Desligar o quê? A máquina de captura de portal? Eu absorvi mais das informações rolando as telas de 500 Hz. Depois da eternidade aparentemente infinita com nada para olhar além do chão, ou o rosto de Ellen, ou das coisas horríveis acontecendo no portal,
Ler Moby Dick e as páginas aleatórias da Wikipédia parecia puro hedonismo. Ellen finalmente terminou a mensagem. Nós precisamos desligá-los. Disjuntores nos painéis de distribuição à esquerda e à direita. Ellen não perdeu tempo se virando para ver se eu entendi. Ela pulou da plataforma assim que terminou a mensagem e começou a correr em direção ao equipamento ao lado direito do portal. Tomei uma decisão rápida, o que meu estado mental significava que pensei nisso por dias. Ellen, eu suponho, assumiu que eu assumiria a tarefa de desligar os disjuntores do lado esquerdo da câmara. Ela simplesmente correu para o lado direito sem verificar comigo. E se eu fizesse isso? Quais eram os riscos de eu chegar perto do horror interdimensional que estava saindo? Eu reconheceria o painel de distribuição se eu o visse? Eu seria capaz de descobrir como desligar a energia? Não havia como eu pensar nas respostas para essas perguntas. Elas só poderiam ser respondidas definitivamente comprometendo-me com o curso de ação. Se a resposta a qualquer uma delas fosse a errada, então a coisa ficaria ainda pior para mim do que já estava. Qual era o pior cenário possível? Que o monstro do portal me fizesse? E no meu estado mental acelerado, a liquefação levaria meses, não segundos. Esse era um cenário pior. Francamente, era absurdamente aterrorizante. Mas mesmo depois de ponderar todas as maneiras possíveis de pensar na situação, eu não consegui pensar em uma ideia melhor. Ficar na plataforma e esperar Ellen desligar essas duas caixas equivaleria a passar séculos adicionais nessa sala. E se Ellen fosse morta ao desligar os disjuntores que eu deveria desligar? Eu ordenei que minhas pernas se movessem para pular da plataforma, como Ellen fez. Os comandos para os meus músculos se formaram e saíram do meu cérebro à velocidade da luz, apenas para colidir com meu músculo extremamente lento. Imaginei minha mente com a mulher de uma era vitoriana presa em uma torre, escrevendo uma mensagem com a pena. Minhas queridas pernas, espero que essas notas encontrem bem. Por favor, pulem da plataforma. Então a mensagem foi enviada por um cavaleiro e navio à vela para o outro lado do mundo enquanto eu esperava por meses e meses sozinho na torre. Na borda da plataforma eu não tinha mais visão das telas de computador. Eu estava fora do meu refúgio de tédio na frente dos monitores. Em vez de ler artigos da Wikipédia e jornais do mundo da matemática, eu passei o tempo esperando que minhas pernas obedecessem, estudando o braço da morte que estava saindo do portal e entrando no nosso universo. A parte do braço que havia emergido do portal era marrom escuro com 5 articulações em forma de cotovelo, dispostas em ângulos estranhos. O design dos cotovelos multirradiais parecia dar-lhe a flexibilidade para dobrar em torno de obstáculos complexos. Se havia olhos ou outros órgãos sensoriais, eles deviam estar no corpo incompreensível dentro do portal. Passei o tempo pensando em como seria o rosto da criatura e como era o ambiente de onde veio e que levou a evoluir para o monstro liquefazedor de humanos que estava subindo para a câmara de captura. Finalmente saí da plataforma. Fiquei no ar por meses enquanto saltava 1 metro do chão. Configurei bem meu corpo e não caí quando atingi o chão. Não foi exatamente como aterrissar, que lhe rende um 10 na ginástica olímpica, mas foi bom o suficiente. Embora eu não tenha ouvido, o meu pouso produziu um som. O braço de 5 articulações pareceu mudar seu padrão de movimento quando eu pousei. E ao invés disso, avançou em minha direção. Ele me ouviu me mover? Eu instiguei meu corpo a correr em direção à parte de trás da sala, onde Ellen disse que os painéis de distribuição elétrica estavam. Eu me movia para frente com a velocidade de uma grama crescendo. O braço se empurrou na minha direção. Todas as 5 articulações se estenderam de uma vez, lançando a extremidade líquida em minha direção uma velocidade que teria sido mais rápido do que a percepção para o humano que estivesse mega overdosado com Metanovox. Eu tive bastante tempo para pensar na melhor maneira de desviar de seu ataque. Ele era claramente muito mais rápido do que eu. Julguei que poderia avançar cerca de 70 centímetros até o braço estar totalmente estendido. Estimei os comprimentos de cada um de seus segmentos entre as articulações e adivinhei que, em plena extensão, seria longo o suficiente para me alcançar. Em outras palavras, eu iria morrer. Se eu estava certo de que o horror era extradimensional, que estava me caçando, estava funcionando com base no som do meu pouso do salto da plataforma, e que ele não podia me ver, um grande se, então seu impulso provavelmente tenderia a mirar no ponto do meu pouso, perto do chão. Se eu pulasse para cima, então a fração de segundo de movimento ascendente que eu alcançaria antes do golpe do braço maximizar a distância entre mim e o ponto do meu pouso. Eu pulei, então esperei. Sofri meses de espera aterrorizado para ver se eu sobreviveria ao golpe ou não.
Saí lentamente do chão, subindo muitas vezes mais devagar do que a lua surgindo no horizonte. O braço se aproximava mais e mais, seria por pouco. O que eu sentiria, eu me perguntei. O processo de liquefação seria como ser queimado? Um rasgar de tecido? Talvez fosse apenas uma dormência. Pensei em cada uma dessas possibilidades, tentando me preparar para o que aconteceria se o braço me atingisse. Por mais tenso que fosse esses momentos, ele acabou se tornando entediante. Minha aposta de vida ou morte parecia mais uma estratégia de investimento financeiro a longo prazo. Comprar e segurar ações. Então esperar e esperar e esperar para ver se eu fiz a escolha certa. Meditei, rememorei toda a minha vida, ponderei o mistério do portal de Ellen, como ela aprendeu sobre os efeitos da overdose Mentanovox e seu possível antídoto. Foi então que eu percebi que o probóscide da morte interdimensional, ou o que quer que fosse, não era o meu pior problema. Idiota. Um insulto era auto-infligido. Eu tinha tanto tempo para pensar e planejar desde que ela ditou suas instruções para mim. Por que isso não ocorreu a mim? Havia apenas uma dose do antídoto. Quem voltasse primeiro para a plataforma de observação se salvaria. O outro, condenado a uma literal eternidade de sofrimento silencioso e glacial. Eu estava no ar, me movendo para longe da plataforma de observação, esperando interminavelmente para ver o probóscide da morte me atingiria ou erraria. Deveria tentar girar no meio do ar, arriscando uma queda catastrófica e uma interação provavelmente letal com o demônio do fosso, apenas para ganhar uma vantagem inicial de volta à plataforma, onde o antídoto estava na mesa? O que Ellen estava fazendo? Sua mensagem digitada sobre os painéis de distribuição elétrica era uma artimanha para me fazer correr, para que ela pudesse pegar o antídoto sem luta? Virei minha cabeça para olhar além do braço da morte, para o outro lado da sala. Semanas depois, minha visão finalmente mudou o suficiente para ver Ellen se movendo atrás da maquinaria do portal. Ela parecia ainda estar se movendo para longe da plataforma de observação, em direção à parte de trás da sala onde os painéis de distribuição elétrica supostamente estavam localizados. Tomei uma grande decisão de vida. Decidi confiar em Ellen. Não tentei mudar de curso, apenas mantive uma corrida constante em direção à parte de trás da sala e esperei o melhor. Finalmente pousei do meu salto. O braço da morte atingiu o chão 45 centímetros atrás de mim. Corri em direção à maquinaria na parte de trás da sala e meu braço não me seguiu. 20 ou 30 anos depois de pular da plataforma, ou cerca de 9 metros mais tarde, arrisquei um olhar para trás. Isso iniciou uma rotação de 1 ano na minha cabeça apenas para ver que o braço estava se lançando para o outro lado da sala, em direção a Ellen. O que aconteceria se Ellen morresse? O sistema de distribuição elétrica para o equipamento de captura era duplo redundante? Se eu desligasse o equipamento do meu lado, mas Ellen não alcançasse o dela, todo esse esforço seria em vão? Eu teria que tentar passar outro século correndo para o outro lado da sala para desligar os interruptores de Ellen? Corri, por anos. Lamentei minha vida antiga, a vida de 60 segundos antes. No tempo de percepção normal, e esqueci. É isso que o cérebro faz. Aprender e esquecer são apenas dois lados da mesma moeda. Ganhar experiência e ganhar ignorância é o mesmo fenômeno biológico. Mais 5 passos, mais 1 ano, meditei. Imaginei novas pessoas e tive relacionamentos que duraram anos. Mais 5 passos. Contornei uma base de concreto que sustentava 2 enormes eixos que impulsionavam o equipamento de captura. Então vi o painel de distribuição. Um painel com símbolos de um raio e palavras de uma língua que mal conseguia lembrar. Alta voltagem. Estava a 12 metros de distância. Anos de distância. Corri e rezei. Rezei para o braço demoníaco retornar. Emergir de trás dos painéis ou se aproximar atrás de mim e me golpear. Morte. Finalmente não haveria mais pensamentos. Não haveria mais oceanos de tempo para sofrer. Minhas preces não foram atendidas. Continuei, vivendo. Apesar de ter uma vida inteira para antecipar a chegada do painel de distribuição elétrica, ainda errei na desaceleração necessária para uma chegada suave e bati na porta. Agarrei a maçaneta enquanto me reequilibrava e abri enquanto me estabilizava. 2 fileiras de disjuntores de 70 amperes estavam montados em fileiras verticais e ordenadas. No topo, um interruptor de energia principal robusto com uma alavanca vermelha. Agarrei a alavanca, um ato que levou 1 mês, e puxei para baixo com toda a força que eu pude. E nada aconteceu. As fontes de energia eram redundantes. Ambas precisavam estar desligadas para desligar o equipamento de captura. Se fosse o caso, talvez eu tivesse simplesmente chegado ao painel de distribuição do lado esquerdo antes de Ellen alcançar o lado direito. Ou talvez Ellen tivesse sido morta pelo braço demoníaco antes de poder desligar os painéis do lado dela.
Ou talvez eu tivesse me traído e estivesse voltado furtivamente para a plataforma de observação para pegar o antídoto de Mentanovox. Gastei tempo espiando ao redor dos hacks de equipamentos para olhar para o portal. Ele ainda estava lá, um corte pentagonal perfeito no espaço-tempo. A estrutura em forma de estrela em círculo da maquinaria em movimento, que de alguma forma capturou ou criou o portal ainda mais brilhava em vermelho cereja. A maquinaria de captura ainda estava ligada. Ambos os braços enormes parecidos com insetos ainda esticados para fora do buraco no espaço. Um continuava a chupar o homem liquefeito na plataforma. O outro braço, que havia tentado me transformar em suco humano, estava ocupado com algo que estava obscurecido pela maquinaria. Então algo mudou. Muito rápido. Muito mais rápido do que qualquer fenômeno que eu havia visto desde que Ellen me injetou com o Mentanovox. Foi a iluminação da sala. 2 dúzias de luzes vermelhas de emergência instaladas no teto acenderam simultaneamente. Em minha imaginação, ouvi uma sirene de emergência começar a soar também, mas minha mente estava muito acelerada para algo tão lento quanto a energia sônica produzir um sinal perceptível. O portal também mudou. As bordas outrora afiadas do buraco pentagonal no espaço estavam agora borradas, tremeluzentes. Pensei sobre isso, depois pensei mais e mais um pouco, o que mais tinha para fazer. Concluí que Ellen havia desligado o hack de distribuição de energia do lado direito. Sem energia para o equipamento, o portal estava fechando, ou desestabilizando, ou o que quer que os portais façam quando a sua máquina de captura está desligada. O antídoto! Ainda não conseguia ver Ellen através da floresta de maquinaria de hacks de equipamentos, mas eu imaginei ela correndo loucamente de volta para a plataforma de observação para pegar a única dose do antídoto para si. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu me lancei de volta em direção à plataforma de observação, me empurrando para o painel de distribuição na parte elétrica para ganhar uma aceleração extra. Ellen me injetou com Mentanovox, pensei. Eu sabia que ela tinha motivos para fazer isso, mas isso não importava mais para mim. Ela me condenou a um século de prisão silenciosa nessa sala. Eu merecia um antídoto, não Ellen. Corri por anos, apenas 40 passos de volta para a plataforma de observação, cada um poço sem fundo e tempo vazio que eu tinha que preencher com pensamentos. Olhei para trás 2 vezes, cada pequeno gesto me desacelerava ligeiramente, causando meses de atraso. Com minha primeira olhada para trás, a 10 passos do painel de energia, vi essencialmente a mesma cena de antes. O portal começando a borrar ou deformar, e os 2 braços enormes ainda agarrando a sala. 32 passos do painel de energia, 2 dúzias de pés da plataforma. Olhei para trás de novo, ambos com os braços da morte estavam se batendo. Estavam com dor porque o portal já estava desestabilizado, enfurecidos, ainda sem sinal de Ellen. Me joguei na plataforma de observação. Fiquei no ar por muito mais tempo, me sentindo como um super-homem. Depois como um super-homem extremamente entediado. Finalmente pousei de barriga e deslizei da borda da plataforma para a cadeira do centro. Saltei para os meus pés e peguei a seringa de flumanesil na mesa. Girei minha cabeça ao redor procurando por Ellen. Ao me injetar com todo o flumanesil, eu estava efetivamente sentenciando-me a uma morte tão terrível quanto a de SCP-47. Ela iria me atacar de novo para pegar a droga de mim? Eu a vi. Minhas décadas de preocupação e planejamento sobre Ellen pegar o antídoto estavam completamente equivocadas. Ellen, ainda vestindo seu jaleco branco, estava ainda na plataforma do sujeito teste, escalando um dos pilares da máquina de captura. O que ela estava fazendo? Eu não me importava. Peguei a seringa da mesa e imediatamente a injetei no meu pescoço. Esse processo levou meses. Apenas segundos de tempo real se passaram, mas nesses segundos eu vi Ellen subir para a área de trabalho da máquina de captura. A porção superior com os trilhos incandescentes, em movimento fluido. Ellen saltou sobre um dos trilhos e entrou no portal. Ela se virou para me encarar enquanto caía. Ela me viu traí-la, pegando o flumanesil para mim. Ela estava muito longe para eu ler sua expressão. Ellen lentamente caiu na fenda do espaço, e eu empurrei a dose de flumanesil no meu pescoço. Quando Ellen injetou o Mentanovox no meu pescoço, ela fez isso em uma fração de segundo. O antídoto, o flumanesil, também fez efeito tão rapidamente, mas como eu estava overdosado com o Mentanovox, a fração de segundo esperando o flumanesil fazer efeito parecia semanas. O tempo lentamente acelerou ao longo dessas semanas. A queda de Ellen no fosso ficou mais rápida e mais rápida. As bordas do portal borraram e se dobraram em um ritmo frenético. Os enormes braços de 5 articulações se retraíram para o fosso, eventualmente se movendo tão rapidamente
que eu podia perceber seu movimento como o ponteiro dos minutos de relógio. Ouvi um som suave e grave, parecia o trovão de uma tempestade a dezenas de quilômetros de distância. Logo depois, o portal desapareceu. Não sei se finalmente fechou porque o equipamento de captura foi desligado, ou se ainda estava lá, invisível para mim porque minha mente não estava funcionando rápido o suficiente para vê-lo. O trovão soou de novo, o som subindo em tom. Senti meu coração bater pela primeira vez em mais de um século, uma compressão lenta no meu peito. Percebi o ar entrando nos meus pulmões. Então tudo voltou à velocidade normal. O trovão distante suave se transformou subitamente em um som ensurdecedor de sirene tocando. Eu me ouvi arfando por ar. Eu tossi, eu gritei. Não reconheci o som da minha voz. Minhas pernas cederam e eu caí no chão com velocidade aterrorizante. Tudo se movia rápido demais. Não tinha tempo para pensar em nada. Atrás de mim, ouvi a porta da câmara de captura se abrir com força. Eu gritei de novo assustado pelo som e me virei para olhar para a porta. Não precisei esperar para ver quem estava esperando. Meu corpo obedeceu imediatamente aos meus desejos. Uma dúzia de homens e mulheres invadiu a sala. Guardas de segurança segurando rifles como se precisasse começar a atirar em alguém a qualquer momento. Pessoas de jalecos brancos segurando contadores, geysers e outros sensores. Uma equipe de paramédico. Eles se moviam tão rápido, era avassalador. Como eu conseguia existir nessa velocidade? Como uma pessoa pode processar informações em um mundo onde tudo se move tão rápido? Meia dúzia deles me cercaram, gritando comandos para evacuar a câmara, fazendo perguntas sobre minha condição, perguntando sobre Ellen. Tentei responder, mas eu só consegui balbuciar fragmentos de palavras. Eu tinha esquecido como falava. Eles me tiraram da câmara de captura, a sala onde passei a maior parte dos meus 150 anos de vida. Basicamente fui jogado em uma maca e levado para uma instalação médica que ficava no mesmo corredor da câmara de captura. Eles me deram uma garrafa de água. Eu engasguei, tendo esquecido como engolir. Eles coletaram uma amostra do meu sangue. Ouvi alguém dizer a palavra decaimento de engrama. Mais tarde, eles me deram os resultados dos meus exames de sangue. Meu decaimento de engrama mostrou que experimentei 120 anos de consciência. Eu tinha 32 anos quando entrei na câmara de captura. Meu corpo ainda tem 32 anos, mas a minha mente tem 152 anos. A maior parte da minha vida foi passada em angústia, lutando para sobreviver e escapar do meu tormento naquela enorme sala subterrânea. Fiquei na instalação médica por um tempo. Dias, eu acho. Foi como um flash, um piscar. Eu sei como passar um ano inteiro sem fazer nada, além de olhar para o chão. Passar o tempo na instalação médica não foi grande coisa. Recuperei minha capacidade de falar, de engolir e de andar. Então me deixaram ir. Alguém, de jaleco branco, um dos colegas de Ellen, me acompanhou para fora das instalações subterrâneas e até a porta da frente do prédio. Foi tão estranho repetir a jornada pelos escritórios e pelo saguão que fiz mais de um século antes. Boa sorte, ele disse e segurou a porta para mim. Saí, vi o céu pela primeira vez em 120 anos. Ouvi o vento assobiar e senti soprar no meu cabelo. Eu chorei. Havia tantos carros no estacionamento. Qual era o meu? Eu não conseguia lembrar. Finalmente encontrei um que parecia familiar. Ele abriu com a minha chave e eu me sentei no banco do motorista. Um copo de café para a viagem estava no chão, na frente do banco do passageiro. Era meu? Eu não lembrava. Abri o porta-luvas e encontrei o registro. Tinha meu nome e meu endereço. Qual desses carros era da Ellen? Ela tinha dirigido para o trabalho esperando se lançar em outra dimensão? Eu não conseguia dirigir. Era assustador demais. Ter apenas segundos para reagir a semáforos mudando e ao movimento dos outros veículos na estrada. Caminhei até o portão principal e pedi que chamasse um táxi. O táxi me levou ao endereço do meu registro. Uma casa geminada vagamente familiar cuja porta abriu com a minha chave. Minha recuperação está indo rapidamente. Tudo está indo rapidamente para mim. Comparado à minha vida na câmara de captura, os dias passaram com uma velocidade aterrorizante. Passei uma semana escrevendo tudo que eu lembro da minha longa vida na câmara de captura. Estou postando registros das minhas experiências aqui. Seja lá o que for que está acontecendo naquele laboratório do governo, não deve ser um segredo. Eu sei que ainda assinei um acordo de confidencialidade no escritório de Ellen, onde eu concordei em não discutir o que eu vi e experimentei. Francamente, eu não me importo. O que eles vão fazer? Me prender por alguns anos por divulgar um segredo? Acredita, eu posso cumprir esse tempo facilmente.
Pessoal, essa foi a creepypasta Meu Paciente Passou 8 milhões de anos embaixo de um banco no metrô de Claremont. As 3 partes aqui pra vocês. E eu achei um comentário aqui na parte final da creepypasta que o user... primeiro que foi o Sarcasso no Micon que postou. Ele é o autor dessa creepypasta. E o Mink Mai falou, mas por que ela fez isso? Porque ela se jogou no outro mundo. E o próprio OP disse, bom, eu sei que essa não é realmente uma boa resposta, mas por que alguém faria um portal se não fosse para passar por ele, certo? Talvez Ellen tenha visto uma maneira de evitar ser estimulada pelo seja lá o que for esse ser interdimensional e decidiu culminar o seu trabalho científico indo para onde quer que o portal vá, ou fosse, pela ciência, né, no caso. A Má não conseguiu ficar até o final do episódio, mas aqui vou deixar minhas considerações sobre a creepypasta. Pro pessoal que julgou ser uma creepypasta sobre horror cósmico, talvez viagens interdimensionais. Eu gostei, confesso que eu estava descrente de que seria uma boa creepypasta, achei que terminaria tipo, nossa, vai envolver magia, mas não, seres interdimensionais é muito mais legal e ficou muito boa, muito boa. Seria melhor ainda se ele virasse um adicto de Metanovox e ele não conseguiria, que ele não conseguisse viver no mundo normal, que teria que viver acelerado porque ele teria, sei lá, tipo uma fobia de coisas muito rápidas e não conseguir pensar e ponderar antes de tomar uma decisão. Não sei se seria interessante isso, mas eu quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Muito louco, né? Escreva nos comentários o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado até o final. Obrigado ao pessoal que tá aqui no chat, que ficou até o final. Foi uma longa creepypasta, mas estamos aqui para isso. Eu acho que vale aí o seu follow, a sua curtida, talvez até a sua inscrição no Apoia-se, né? Pra ajudar a gente a divulgar episódios grandes desse jeito, que estamos batendo horas brutas de gravação. Não chega pra vocês o bruto, mas tipo, são episódios longos, né? Então, dá trabalho, dá tempo, é cansativo, mas cá estamos. Eu espero que vocês tenham gostado e cuidado nas esquinas. Tchau!